Meus irmãos, Deus abençoe a todos, graça e a paz. Estamos vivendo um momento diferente. Nesta noite estaremos fazendo o culto pelo nosso sistema de tecnologia, que é incomum, mas tudo nesta vida tem um começo, né? Nesta noite nós iremos estar começando este culto aqui. Eu vou pedir que a minha esposa Marta, ela leia o Salmo de número 46. Nós estaremos tratando nesta noite, irmãos, de que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que está conosco. E neste Salmo, o salmista ele dá com muita graça a nós as razões pelas quais o Senhor está conosco. Marta pode ler com todos os irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Este é o nosso Deus. O salmista ele diz com todas as letras que o Senhor dos exércitos, ele não nos desamparará. Neste momento vamos fazer uma oração pedindo a direção do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe. Cada irmão que estiver nos assistindo, nos acompanhando, esteja orando também neste momento, para que vidas que estão neste momento passando por grande aflição, não é uma nem duas, é milhares de pessoas no mundo inteiro que estão passando por esta tribulação, uma aflição terrível, e que o Senhor, como nosso Deus, possa socorrê-las. É certo que nós estamos vivendo momentos de juízo de Deus, mas o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que aplaca a sua ira. E mediante a esta verdade, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos assegura que a tua presença é verdadeira e é real em nossas vidas. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor verdadeiramente nos cobrirá, nos assistirá, nos guardará. O Senhor nos guiará pela vereda da justiça e o Senhor nos sustentará nestes dias, nestes momentos, nestas horas de aflição e de dor. Senhor, neste momento nós te pedimos pelo nosso país, Deus, de norte a sul, de leste a oeste. Ó Deus, nunca na nossa história nós vivemos dias assim. Portanto, ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja nos levando a compreender a razão pela qual Tu és a nossa força. Tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, que o Teu poder se aperfeiçoe, ó Pai, em nossas fraquezas, e que a igreja, Senhor, que os Teus servos, ó Deus, e aqueles que ainda não Te servem, possam compreender, Senhor, que este momento é o momento de nos aproximarmos de Ti. Esteja conosco, abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos lares.
Ó Deus, abençoa, Pai querido, a economia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, neste momento, aquelas pessoas que estão trabalhando, Senhor, envolvidas diretamente, que são os médicos, enfermeiros. Ó Deus, que o Senhor possa guardá-los. Deus, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor possa estar agindo, ó Pai, com graça, ó Deus, com benevolência e com amor. Também te peço pelos que estão, Pai, neste momento, sofrendo nos leitos dos hospitais, que eles possam, Senhor, clamar a Ti, buscar a Ti. Senhor, socorre-os, salva-os, liberta-os, ó Deus, das trevas, que eles possam alcançar a vida eterna. Esta, Senhor, é a nossa oração, nossa petição, como igreja do Senhor reunida. Ó Deus, Tua palavra nos diz que se nós ligarmos na terra, o Senhor ligará no céu. Portanto, nós ligamos, ó Deus, neste momento, a nossa fé. Há milhares de pessoas, ó Deus, que estão neste momento também intercedendo pelo nosso país, pelos países, ó Deus, a Itália, ó Deus, a França, a Europa, ó Deus, a América, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, pela África, nós clamamos, Senhor, pelas igrejas espalhadas na face da terra. Que todos estejam, Pai, cientes de que Tu estás debaixo, Senhor, mesmo desta crise. Tu estás acima, Tu és superior, Tu és o Deus que cuida de todos nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com uma canção maravilhosa. O João Marcos estará conosco com a Marta, o Mateus e a Ingrid estarão aqui também acompanhando esta nova fase da igreja, né, na terra, e vamos cantar juntos esta música grandiosa. Eu gostaria de convidar você para se juntar a nós e cantarmos: grande é o Senhor, porque Ele é muito grande e digno de louvor. Então louve ao Senhor com todo o seu coração neste momento. Do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a
Aleluia! Pois só Tu és o Deus eterno. E Ele é este Deus que cuida de nós. Gostaria de trazer uma meditação, irmãos, da parte de Deus, baseado no mesmo tema que lemos no Salmo de número 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. Os capítulos de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eles narram uma história tremenda, e especificamente no capítulo 1 vai mostrar a história de uma mulher que orou ao Senhor. Mas antes de entrar na história desta mulher, eu queria dizer aos irmãos que esse título de que Deus é o Senhor dos Exércitos, ele é um título que se encontra exatamente no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Samuel. E o versículo diz assim: pois este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Essa designação, Senhor dos Exércitos, ela está bem registrada na palavra de Deus. Ontem, quando eu falei para os irmãos, onde está escrito lá em Isaías 46, onde diz que Isaías 46, 40, versículo 26, eu vou ler novamente para os irmãos terem uma ideia. Esse mesmo título mostra-nos que o Senhor dos Exércitos, Ele é o soberano das estrelas, Ele é o soberano que está em um alto e sublime trono. O versículo, Isaías 40, versículo 26, diz que levantai aos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos os chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma lhes faltará. O Senhor dos Exércitos, Ele é este Todo-Poderoso. Martim Lutero, ele, quando estava confinado no castelo na Alemanha, ele escreveu um hino que tem por título Castelo Forte é o Nosso Deus. E uma das estrofes deste hino nos diz assim: nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Podemos ver que a história do povo de Israel é uma história que se encontra registrada na Bíblia e que traz de fato grandes batalhas, batalhas que o povo de Israel triunfou, confiados neste Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos estava com os filhos de Israel. E as Escrituras, elas nos mostram claramente que Deus sempre esteve no comando de todas as coisas. O Senhor, Ele é aquele que dirige todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas. O livro de Ruth termina com o nome de Davi. Ruth capítulo 4, versículo 22. E 1 Samuel conta a história da preparação, da bem-sucedida história deste rei que reinou sobre Israel. Jesus Cristo, o filho de Davi, nasceu da família de Davi. Os livros de Samuel, Reis, Crônicas registram uma porção de fracassos, pecados do povo de Deus, mas também lembra que Deus está assentado no seu trono. Quando lhes é permitido governar, Ele prevalece sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos Exércitos, que está conosco. E nesta noite eu queria mostrar para os irmãos 2 realidades desta expressão: o Senhor dos Exércitos está conosco.
E o propósito de Deus estar conosco, irmãos, é para que Ele nos mostrar, nos ensinar que Ele é o Deus que dirige a história de toda a terra, a história da humanidade. O Senhor comanda, o Senhor dirige, por isso que Ele está conosco. Quando a gente lê na história, o Dr. A.T. Pierson, um homem pregador, estadista, missionário do século passado, ele expressou muito bem a realidade ao dizer que a nossa história é a história de Deus. No livro de Juízes, não havia um rei, e no capítulo 17, versículo 6, diz que a história do povo de Israel, no livro de Juízes, relata que eles estavam sem uma direção. Não havia alguém que pudesse dirigir. E o texto mostra que a nação de Israel estava vivendo uma anarquia, vivendo um país de altos e baixos. O versículo 6 do capítulo 17 de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E a gente pode ver, irmãos, que a terra está vivendo momentos praticamente iguais. O povo não teme a Deus, o povo não consegue entender, nem temer, nem ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. E diante disto, a gente pode comprovar o que está acontecendo sobre a terra. E hoje a gente vê esta pandemia dominando toda a terra. O país como o nosso, paralisado, em todos os lugares. Mas eu quero dizer aos irmãos que mesmo diante deste quadro, Deus é o Deus que dirige a nossa história. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de dias sombrios, mesmo diante de juízo sobre a terra, o Senhor, Ele tem uma resposta para nós. Nós podemos pensar, irmãos, que Deus não está nos vendo. Nosso país, um país que tem a maioria do povo muito religioso, mas pouco a gente vê temor ao Senhor. Eu quero nesta noite dizer que, mesmo diante disso, o Senhor está de fato olhando e contemplando a história de toda a terra. Samuel, nesse capítulo 1, nos narra essa história em que uma mulher, ela tinha necessidade, gostaria de ter um filho e não podia ter um filho porque no versículo 4 diz que Ana, ela era, versículo 5, Ana dava uma parte, perdão irmãos, no versículo 5, porém Ana dava uma parte excessiva porquanto ela amava Ana, porém o Senhor não lhes dava filho, porque o Senhor tinha cerrado a madre. Ana desejava ter um filho e o próprio Deus cerrou a sua madre. Mas mesmo diante dessa dificuldade, Ana todos os anos iam à casa do Senhor. Como foi dito aqui no versículo 3, eles subiam para adorar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E ali o sacerdote adorava a Deus e apresentava ao Senhor o seu sacrifício. E num dos anos, Ana, ela dirigiu-se a Deus em oração. E eu quero dizer aos irmãos que o Senhor dos Exércitos está conosco, dirigindo a história, e também é o Deus que responde às nossas orações. Nos tempos dos juízes, o povo de Israel vivia sem direção, não tinha
nenhum temor ao Senhor, vivia em anarquia, mas naqueles dias o Senhor estava preparando a história para trazer um homem que pudesse governar o seu país. E o Senhor preparou Davi. E através de Davi, o Senhor governou Israel com a sua graça. Mas na história de Ana, como Deus responde às nossas orações? Nós sabemos que nós devemos pedir a Deus pelaquilo que nós estamos passando. Ana tinha uma necessidade, e a sua necessidade era ter um filho. Eu pergunto nesta noite, qual é a nossa necessidade? Qual a necessidade hoje do nosso país? Qual é a necessidade que o mundo precisa? Capítulo 1 de 1 Samuel, a partir do versículo 9, diz que Ana, ela se levanta e ela vai até a presença do sacerdote, no lugar onde ele ficava, e ela clama ao Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11 diz que Ana fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana fez este pedido e esta oração, ela sabia que Deus o ouviria e o lhe responderia. E a gente pode pensar aqui, irmãos, o que Ana nos ensina através dessa sua oração? Se Deus responde a nossa oração, o que ela pode nos ensinar a respeito do que nós tanto fazemos? A gente ora, pede a Deus. Vamos ver o que Ana pode nos ensinar. Ana, ela na sua oração, a oração de Ana não nasceu em uma festa. A oração de Ana nasceu de um momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, de grande dor em que ela estava passando. Este é o momento, irmãos, em que nós devemos parar, orar, clamar e seguir este exemplo. Ana nos ensina que ela, para alcançar de Deus o que ela necessitava, ela se submeteu. A sua oração envolveu submissão. E ela apresentou a Deus, apresentou ao Senhor, chegou diante do Senhor como uma serva. O texto diz que amargurada, a sua alma estava abatida, a sua alma estava, eu creio que sangrando, mas ela clamou ao Senhor, chegou diante de Deus e ela disse: Senhor, eu quero te pedir que tu, se me deres um filho, e se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, eu ao Senhor o darei. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a se submeter ao que o Senhor está falando, está agindo, está realizando. Muitas vezes a gente não sabe o que estará acontecendo, o porquê do que estará acontecendo. Mas é necessário que a gente chegue diante de Deus, como serva, como servo, como homem, como mulher, como jovem. Peça a Deus, ore ao Senhor. Na oração que Ana fez, ela se submete a Deus. E ela, nesta oração, ela inclui um sacrifício. E o sacrifício era dar a Deus, ou devolver a Deus o que ela necessitava. Será que nós estamos dispostos a se sacrificar, a dar a Deus aquilo que Ele, ou aquilo que nós necessitamos? É preciso que a gente entenda que ser servo do Senhor inclui sacrifício. O Senhor é o Deus que está conosco. Ele é o Deus que não se apartará de nós. O Salmo 46 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor é o Deus que conduz a nossa vida.
Mas será que nós estamos dispostos a sacrificar, a dizer a Deus: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor cure, que o Senhor sare, que o Senhor traga na nossa nação alívio de tudo isso que nós estamos passando. Mas o Senhor exige de nós que nós o sacrifiquemos. O que nós vamos dar ao Senhor como sacrifício? O Senhor nos pede, irmãos, que nós sejamos pessoas que o agrade em espírito e em verdade. É possível que a oração de Ana, podemos até dizer que ela fez uma barganha, mas ela não barganhou com Deus. Ela disse: se o Senhor for benignamente e atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e mais a tua serva deres um filho varão ao Senhor, eu darei por todos os dias da sua vida. Ana, ela se submeteu, e ao se submeter ao Senhor, ela se incluiu como sacrifício. Eu disse: eu vou dar ao Senhor. Deus pode estar pedindo, irmãos, a nossa vida, está pedindo o nosso tempo, está pedindo a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso tempo. Será que nós estamos dando ao Senhor o tempo? A fé de Ana foi uma fé devota, uma fé que ela não olhou para os seus próprios benefícios. Ela deu a Deus primazia e ela entendeu que quando oramos nós temos que ser devotos. Não devemos imaginar que pelo fato do Senhor estar conosco, Deus seja o nosso empregado. Deus, Ele necessita, Ele muitas vezes exige de nós que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Que nesta noite, neste domingo, quando você está em casa, não pode trabalhar, você não pode sair para comprar, você não pode sair na rua, há uma exigência hoje do governo pedindo que fiquemos em casa. Será que nós estamos sacrificando ao Senhor aquilo que nós temos de melhor? Muitas vezes nós não observamos o que o Senhor tem pedido para nós. É melhor orarmos com o coração voltado para Deus, para que Ele depois não venha sobre nós com seu juízo. Ana, ela nos dá o exemplo de que Deus responde às nossas orações. Deus é o Deus da história, mas Ele exige que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que o Senhor nesta noite, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos encoraje, nos leve a estar disponível e a estar fazendo nas nossas orações diárias, naquilo que nós pedimos a Deus, a gente esteja com o nosso coração submisso. Haja sacrifício naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Deus, Ele nos ama e Ele quer trazer sobre nós a sua bênção. Mas será que nós estamos dispostos a dar a Ele o que Ele pede de nós? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Voltando para o livro de Salmo, o Salmo 46, o salmista, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, e ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio do mares, ainda assim, o Senhor dos exércitos, Ele virá a um rio cujas correntes que alegrará na cidade de Deus e o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Que o Senhor nos ajude a estar dispostos a crer no que a Bíblia nos ensina e a estar dispostos a sacrificar pelo aquilo que Ele é. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos ouvir mais uma música, uma canção, para que a gente possa estar encerrando nesta noite o nosso culto online aqui pelo Facebook. Vamos cantar e louvar ao Senhor com Mateus
com Marta, com a Ingrid, com João Marcos. Porque Ele vive, eu, você, todos nós podemos crer no amanhã. Queridos, nada foge do controle das mãos do Senhor. Vamos cantar? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aleluia! O Senhor está vivo e permanecerá vivo por toda a eternidade. Deus, nós oramos a Ti nesta noite, pela Tua palavra, Senhor. Tu estás no controle, Deus. Tu és o Deus da história. Tu és o Deus que responde às nossas orações. Neste momento, mais uma vez, nós intercedemos, ó Pai, por todo o nosso país, pelas nossas famílias. Nós intercedemos, ó Pai, neste momento, pelos que estão, Senhor, em grande luta e aflição. Ana, ela buscou a Ti, Senhor, no momento de angústia na alma. Queremos Te pedir, Senhor, neste momento, pelas nossas famílias, mais uma vez, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos, Pai, que é o grupo, Deus, de maior sofrimento, de maior risco. Ó Deus, vai de encontro, Pai, neste momento. Nós clamamos ao Senhor. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão, ó Deus, em linha de frente. Coloca, ó Deus, cada pastores. Coloca, Senhor, em nome de Jesus,
cada filho, cada pai, cada mãe, cada avô, Senhor, cada avó. Ó Deus, que o Senhor possa trazer respostas, Senhor, aos nossos pedidos. Ana, quando orou ao Senhor, ela tinha uma necessidade, ó Deus. Hoje, as nossas necessidades é que este vírus, ó Deus, que esta praga que tem assolado toda a terra, ó Deus, mesmo que seja, ó Deus, algo que o Senhor tem permitido para trazer, ó Deus, para frear, ó Deus, a imoralidade, para frear, Senhor, a correria, ó Deus, a falta de tempo. Hoje nós sabemos que, ó Deus, estamos em casa, ó Deus, não podemos sair. Por isso, Pai, eu te peço que nestes momentos em que estamos em casa, leva-nos a olharmos para Ti, a compreendermos que tudo, Senhor, que nós necessitamos estar em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, ó Deus, algum pecado que tem nos afastado de Ti, ó Deus, como pai, como esposo, Senhor, ó Deus, como marido, ó Deus, como, ó Deus, pastor. Vê se há em nós, na nossa casa, Senhor, algum espírito que não, ó Deus, agrada a Ti, algum espírito maligno que tem nos, ó Deus, tirado da Tua presença. Vem agora e repreenda, Senhor. Vem agora, Senhor, e anula, Senhor. Vem agora, ó Deus, e destrói, Pai, que bata em retirada. E que o Senhor venha ser, ó Deus, entronizado no centro das nossas vidas. Toma o nosso coração. Toma as nossas vidas, toma as nossas famílias. Ó Deus, toma o nosso país. Deus, anula os principados, as potestades, ó Deus. Ó Pai, espíritos malignos que têm atuado, Senhor, neste nosso país. Vai, ó Pai, destroniza-os. Quebra, ó Deus, o jugo de Satanás e liberta-nos para sermos filhos obedientes, que esteja consciente de que nós, ao orarmos ao Senhor, devemos nos submeter à Tua soberania, ao Teu poder, submeter-se a Ti, Senhor, e, ó Deus, sacrificar o nosso ego, nossa vontade, as nossas próprias, ó Deus, petulância. Leva-nos, ó Pai, a nos humilharmos diante de Ti, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que o Senhor perdoe, para que o Senhor sare, para que o Senhor cure e para que o Senhor liberte. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, queremos agradecer a Deus neste momento. Queremos informar que na próxima quarta-feira estaremos também fazendo às 19 horas mais um culto online. Pedimos que os irmãos comentem, divulguem, porque na próxima quarta-feira também estaremos realizando este culto para todos os irmãos. Todas as atividades da igreja estão suspensas até que o decreto do governo esteja sendo vencido. Se não houver um novo decreto, estaremos realizando os cultos na igreja já a partir do dia 5 de abril. Mas até lá estaremos em casa. Você não sai de casa, só se for de grande necessidade. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, para que o Senhor esteja pondo as suas mãos de socorro e de amor para com todos nós. Se nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém.